Então, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pela presença, agradecer também o pessoal que está em casa nos assistindo. Eu vou começar tratando umas considerações aqui sobre o nosso curso. O que acontece é o seguinte, quando a gente montou a turma, nós estávamos montando pré-edital, perfeito? Ainda estamos montando, ainda é pré-edital. Mas o que acontece? Nós não tínhamos ainda a informação do conteúdo, então nós estávamos baseando na última prova, no último edital. Só que agora as informações já começaram a chegar. E o que acontece? As informações que chegaram é que não será pedido nem o Windows e nem o pacote Microsoft Office. Então a gente vai suprimir isso aí, não vai trabalhar nem o Windows e nem pacote Microsoft Office. O que a gente vai trabalhar é Linux e BR Office, certo? Então, por exemplo, a nossa aula de hoje seria Windows e Linux. Agora será só Linux. A próxima aula, que será o Word, Word e Writer, será só o Writer, e assim por diante, certo? Então a gente não vai agora mais trabalhar as duas plataformas, e sim só a plataforma livre, ok? Bom, então eu vou começar pela nossa aula passada, onde a gente terminou na aula passada, que é lá na página 20. Então eu vou pedir que o pessoal de casa me acompanhe pela página 20, e quem está aqui presente também vai e abra a apostila na página 20, que nós vamos agora tratar do software. Na aula passada, a gente estudou toda a parte física do computador, todo o hardware do computador. Então, vimos memórias, vimos processador, vimos dispositivos de entrada, dispositivos de saída, vimos os principais recursos de cada dispositivo, como eles se relacionam entre si, e agora a gente entra na parte lógica do sistema. Perfeito? Então, pode ir me acompanhando aqui. Eu estou com um slidezinho da aula passada, já pronto para a gente continuar. Então, Shift F5, continuamos daqui. O que acontece? Então, hoje começamos o estudo da parte lógica, do software. E a primeira consideração que a gente vai fazer aqui é a seguinte. A gente costuma, nós, os usuários, costumamos nos referir ao software como sendo os programas. E está correto, os softwares são os programas, são as instruções dadas para o hardware. Muito bem. Só que vamos lembrar que o software não são só os programas, é qualquer arquivo que tenha no nosso sistema. Então, por exemplo, um documento do Word, uma música, uma fotografia que eu tenha dentro do meu sistema, tudo isso, na verdade, são softwares. Tem como aquele documento do Word eu botar no meu bolso? Muitos vão dizer, Paulo, se eu pegar o documento do Word e botar dentro de um pendrive, consigo carregar no bolso. Beleza, mas o pendrive a gente viu que é hardware. Paulo, mas se eu pegar minha música e colocar num CD, eu consigo transportar a música. Beleza, mas o CD a gente viu que é hardware. Então, o que é o software? O software é toda a parte não tangível do sistema, toda aquela parte lógica, aquela parte que não dá para tocar, certo? Claro que está certo se referir aos programas como software, mas vamos lembrar que não só os programas, todos os arquivos, inclusive os vírus, todos eles são softwares. Porém, para a explicação que eu vou dar agora, nós vamos, toda vez que eu me referir a software, a gente vai entender como sendo os programas, tá? Então, software, para não estar dizendo programa, eu vou estar falando software, perfeito? Então, o software é toda essa parte de instruções dadas ao sistema. E para que tem que ter softwares? Então, a gente entende agora a função do software. A função do software é fazer a mediação entre o usuário e o hardware. O usuário não tem como dar comandos direto para o hardware. Como é que eu vou dar um comando lá para gravar um arquivo no disco? Como é que eu vou dar um comando para imprimir? Tudo isso eu preciso de softwares, da parte lógica do sistema. Então, os programas eles vêm para fazer essa mediação. Bom, a primeira coisa que a gente vai entender sobre os programas é a classificação deles, primeiro quanto à função e quanto à forma de distribuição. E é aqui na forma de distribuição, está bem claro que tem uma questão ali que pode cair. Tá? Então a gente vai começar primeiro classificando os programas quanto à função, ou seja, qual a função que o programa exerce dentro do nosso sistema. E quanto à função a gente classifica como sistemas operacionais, ou é sistema operacional, ou é aplicativo, ou é utilitário, ou é uma linguagem de programação. Então qualquer software que a gente for usar, tem que se enquadrar numa dessas 4 categorias, quanto à função, certo? E a primeira aqui que a gente vai começar estudando são softwares do tipo sistema operacional. O que fazem softwares do tipo sistema operacional? Bom, os softwares do tipo sistema operacional são aqueles softwares que gerenciam todo o hardware. Então, por exemplo, o Windows é um exemplo de sistema operacional, Linux é um exemplo de sistema operacional, Android, que provavelmente está aí nos celulares de vocês, nos smartphones, ou iOS para quem usa Apple. Todos esses aqui são exemplos de sistemas operacionais. Então, todos esses softwares, eles estão gerenciando o hardware do nosso computador. Então, toda aquela parte física que a gente viu na aula passada, placa-mãe, memórias, processador, impressora, webcam, teclado, quem está gerenciando tudo isso? É o nosso sistema operacional. Não importa qual seja. E mais, o sistema operacional tem uma segunda função, que é gerenciar o software do computador, todos os programas.
Então, nesse momento, quem é que está gerenciando os programas que estão em execução aqui no meu computador? Ó? Eu estou aqui com alguns programas em execução. Ó. Estou com o Internet Explorer, estou com 3 janelas aqui do PowerPoint e estou com o Windows Explorer, o Windows e o Internet Explorer, e mais o PowerPoint. Quem é que está gerenciando a execução desses programas? Quem é que alocou recursos de memória para esses programas entrar em execução? Quem fez isso foi o nosso sistema operacional. Vocês aqui já devem devem ter praticado bastante o Windows. Então no Windows é bem fácil de entender o seguinte, quando a gente pressiona Ctrl Alt Del no Windows, eu posso abrir o gerenciador de tarefas. E aqui no gerenciador de tarefas eu vejo então todas as tarefas, todos os programas que estão em execução. Então quem é que está gerenciando todos os programas, alocando recursos de memória, alocando recursos de rede para os meus programas funcionar? Quem está fazendo tudo isso é o nosso sistema operacional. E a terceira função do sistema operacional é servir como linguagem que interpreta e executa os comandos do usuário. E eu vou dar um exemplo aqui pelo Windows, depois a gente vai entrar especificamente no Linux. Mas eu vou dar um exemplo aqui pelo Windows. Aqui no Windows, eu seleciono um arquivo qualquer, por exemplo, o arquivo aula. Se eu quero copiar esse arquivo, qual é o atalho de tecla que eu tenho que usar? Se eu quero copiar? Ctrl C. E quem é que está interpretando esse Ctrl C? É o sistema operacional. Então isso é a linguagem Windows. Ctrl C na linguagem Windows, copia. Ctrl V na linguagem Windows, cola. Ctrl X na linguagem Windows, recorta. Todos esses comandos vêm do sistema operacional. Então o sistema operacional, voltando aqui, deixa eu voltar aqui, introdução ao processamento. Então o sistema operacional tem essa função de servir como linguagem, ou seja, um idioma que tem em comum com o computador. Eu sempre costumo dar um exemplo assim, se eu quero conversar com um japonês, ou o japonês aprende a falar português, ou eu aprendo a falar japonês, ou a gente estipula um terceiro idioma, para conversar nesse terceiro idioma, um idioma em comum. Beleza. Se eu quero conversar com o computador, ou eu aprendo a falar a linguagem de máquina, ou o computador aprende a falar português, ou a gente usa um terceiro idioma em comum. E o que é o sistema operacional? É esse terceiro idioma que é comum entre eu e a máquina. Linux tem uma linguagem. O Windows tem outra linguagem. Agora, como é que funciona essa linguagem? Ou seja, como é que o usuário interage com o sistema? Através de interface. E como é que funciona isso? Hoje a gente sabe que os sistemas operacionais, eles trabalham com ambientes gráficos. Ou seja, nos sistemas operacionais modernos, tudo é representado por ícones. Então aqui uma pasta é um ícone, um arquivo é um ícone, uma impressora é um ícone, um disco é um ícone, um computador na rede é um ícone. Aqui tudo são atalhos, desculpe, tudo são ícones. Então, ambientes gráficos, o que são sistemas operacionais de ambientes gráficos? Né? São sistemas operacionais onde tudo é representado por ícones. Então essa nossa interface, a maneira de interagir é uma interface gráfica. Mas o sistema operacional só tem essa interface gráfica? Não. Os sistemas operacionais também trazem uma interface chamada comando. Esse modo texto, modo comando, onde tudo eu tenho que digitar. Antes, os sistemas operacionais todos eram assim, modo comando. Então, por exemplo, aqui não é o nosso foco do estudo Windows, mas eu vou dar um exemplo de como utilizar o modo comando para dar comandos. Então eu vou sair dessa pasta que eu estou. Para sair dessa pasta, o comando é cd/invertida. Fui lá para a pasta raiz. Agora, aqui na pasta raiz, na unidade C, eu vou criar uma pasta. Então, md, make directory, e vamos criar a pasta chamada aula. Muito bem. Agora eu vou entrar nessa pasta aula. Change directory, cd, aula. Estou lá na pasta aula. Agora, dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo. Então, eu vou dar um comando para isso. E o comando é copy, com, e eu vou chamar o arquivo de teste.txt. E já estou escrevendo, vou botar assim, olá pessoal, boa noite. Ctrl Z, Enter, está lá o meu arquivo criado. Vou dar um dir agora para listar. Dir, diretório, lista, e está lá meu arquivinho com 27 bytes. Então repararam o seguinte, esta aqui é uma interface gráfica, e essa interface no modo comando, perfeito?
Agora, olhem bem que eu vou explicar para vocês. A prova dos bombeiros, do CFA Bombeiros, ela vai vir pedindo Linux. E no Linux nunca é pedido o ambiente gráfico, é pedido o modo comando. Então já começa por aí a dificuldade, certo? Então nós vamos trabalhar alguns comandos dentro do Linux. Eu vou dizer, ó, pessoal, tem uma meia dúzia de comandos, uma dúzia de comandos que a gente tem que dominar, que são os mais pedidos em prova. Comandos como quais? Comandos como esse que eu dei, para criar pasta, comando para excluir pasta, comando para listar o que está dentro da pasta, comando para excluir arquivo. Então esses principais comandos a gente vai trabalhar. Perfeito? Bom, então voltando aqui para a nossa apresentação. Voltando aqui para a nossa apresentação, vamos voltar aqui, introdução ao processamento. Opa. E temos lá. Então, sistemas operacionais, boa noite, bem-vinda. Então, sistemas operacionais, reforçando, são aqueles softwares que gerenciam todo o hardware, toda a parte física e todos os outros programas. E além disso, eles são uma linguagem que interpretam e executam os comandos do usuário. E essa linguagem, ou seja, essa maneira de interagir com o sistema, isso é chamado de interface, que pode ser a interface gráfica ou pode ser a interface no modo comando. Perfeito? Agora veja bem, a gente considera o sistema operacional como software básico. É o primeiro programa que tem que ser instalado no computador. Porque é ele que gerencia o hardware, o software e a linguagem que interpreta os meus comandos. Então, sem o sistema operacional eu não consigo fazer nada. Então, o primeiro programa que temos que instalar no computador é o sistema operacional. Perfeito? Por isso que muitos usuários costumam dizer, qual é a plataforma que você trabalha? E aí dizem Windows ou Linux. O que ele quer dizer com isso? Como o sistema operacional é aquele software básico, é o primeiro, é chamado também de plataforma. Perfeito? Bom, mas o sistema operacional é muito bacana, muito legal, né? Importante, é o primeiro software que a gente instala, porém ele não dá aplicação para o computador, não dá função, ele só gerencia o sistema. Os programas que dão aplicação são os aplicativos, são esses que dão função para o computador. Então, vocês que usam smartphones devem estar bem acostumados, quem usa Android, ir lá na Play Store, não é isso? Para baixar o que lá do Play Store? Os apps, não é isso? Ou seja, os aplicativos. Então, todos os programas que dão função, que dão aplicação para o nosso computador são chamados de aplicativos. E quais são os principais aplicativos? Os editores e processadores de texto. Em concursos públicos é muito comum ser pedido o Word e o Writer. Nós vamos focar no Writer. Até a informação anterior nós íamos estudar os dois, mas agora a gente vai focar no Writer. Perfeito? Então o que o Writer é? Um processador de textos. Depois, planilhas eletrônicas, outro tipo de aplicativo. Entre elas, o Excel e o Calc. Nós vamos focar o nosso estudo no Calc. É aqui que a gente vai focar o nosso estudo. Então, Excel e Calc são aplicativos do tipo planilha eletrônica. Temos também os aplicativos que geram as apresentações multimídia, como o PowerPoint e o Impress, certo? Nós vamos focar nosso estudo no Impress. Perfeito? Depois, outros tipos de aplicativo, ó, os gerenciadores de banco de dados, o Base, o Access, o SQL, são sistemas que gerenciam banco de dados. Para a colega que chegou agora, página 21. Tá? Outros tipos de aplicativos, os navegadores. Quais são os navegadores que a gente conhece? Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, o Opera, né? Quem usa Linux é comum vir o Opera, ou o Safari, quem usa iOS. São todos exemplos de navegadores. E navegador nada mais é do que um tipo de aplicativo. Qual é a aplicação do navegador? Navegar em páginas da internet. Perfeito? Cada programa, para cada aplicação, um programa diferente. Não é o mesmo programa que faz tudo. Ah, instalo lá o Writer da vida e faço tudo pelo Writer. Não. Para cada aplicação que eu quero dar para o meu computador, um software diferente, um aplicativo diferente. Depois, os clientes de correio eletrônico, aqueles softwares que têm por função só enviar e receber e-mails. Entre eles, Mozilla Thunderbird, o Outlook Express, são todos exemplos de clientes de correio eletrônico. Editores de foto, como Photoshop, editores de finança, diagramação de páginas, editores de projetos, editores de som e também os comunicadores instantâneos. Google Talk, MSN, são todos exemplos de aplicativos, só que tipos diferentes de aplicativos.
Os editores de vídeo, então lá tem que fazer um vídeo, tem que cortar partes do meu vídeo, editar páginas da internet, todos exemplos de aplicativos. E também os aplicativos comerciais. O que é um aplicativo comercial? É um software para gerenciar uma empresa. Por exemplo, preciso aqui para o curso desenvolver um software para gerenciar cadastro de aluno, frequência. Então, cria um programa para isso, um software para isso, então a gente chama esse aplicativo de aplicativo comercial. Perfeito? Então, 90% aí, né, diria assim, né, não dá para dizer exatamente, mas em torno de 90% dos programas que a gente usa são aplicativos. Ok? Quais são os aplicativos que vocês costumam usar diariamente? Os navegadores, o Word, o Excel. Bom, agora já começar a treinar Writer e Calc, né? Já começar agora com essa questão que para a prova não vai vir software livre. Também eu costumo usar, deixa eu ver, os comunicadores instantâneos, eu costumo usar lá um programinha de bate-papo, tipo o Skype da vida, né? Bom, eu tenho muitos aplicativos instalados. Ok? Então, já vamos fazer uma questãozinha aqui, ó. Não, vamos falar de mais alguns softwares antes. Temos que falar de antes de fazer uma questão. Depois dos aplicativos, nós teremos os softwares do tipo utilitários. O que são os utilitários? São aqueles softwares que nos auxiliam no funcionamento do computador. Eles não é que eles sejam fundamentais, mas eles auxiliam no gerenciamento. Por exemplo, os antivírus são exemplos de utilitários. Ninguém compra computador para instalar antivírus. Vocês já viram alguém chegar e dizer assim, olha, eu quero comprar um computador super moderno porque eu quero instalar antivírus? Não, todo mundo compra computador para utilizar os aplicativos. Mas tem que ter antivírus? Sim, nosso computador tem que ter antivírus. Nosso computador tem que ter um firewall? Sim, tem que ter o firewall, que é uma primeira barreira de segurança na rede, que nada mais é do que um utilitário. Tem que ter os programas para fazer cópia de segurança, para fazer backup? Sim, tem que ter os programas para fazer cópia de segurança. E esses programas são utilitários. Aqueles programas que medem a performance do sistema. Quero saber se a velocidade de rede... Olá, boa noite, bem-vindo. Quero saber a velocidade de rede, quero saber a temperatura do processador, quero saber quais os componentes do meu computador. Então, esses programas que medem desempenho, os programas de benchmark, são todos utilitários. Certo? E depois dos utilitários... temos as linguagens de programação. Através dessas linguagens de programação, nós conseguimos construir qualquer programa. Então, todos os programas que foram desenvolvidos em alguma linguagem de programação, ou de baixo nível, né, ou de baixo nível ou de alto nível. Bom, algumas linguagens de programação, C, C++, Delphi, Visual Basic, Java, Pascal, entre outras. Então veja bem, nós acabamos de classificar o software quanto à sua, me ajuda aqui, quanto à sua função. E quanto à função a gente classifica como sistema operacional, aplicativo, utilitário ou linguagem de programação. Perfeito? Então qualquer programa que vocês usem tem que entrar numa dessas categorias aqui. É um software, mas aí o vírus não vírus. Tá, aí não entra nessas aqui, certo? Bom, então, quanto à função, sistema operacional, aplicativo, utilitário ou de programação. Perfeito? Agora nós vamos avançar, porque agora nós vamos classificar quanto à forma de distribuição. Ou seja, como é que o programa chegou até nós? Eu pirateei, eu licenciei, é um software livre, é um software gratuito, então isso é quanto à forma de distribuição. Perfeito? Bom, para explicar isso, eu vou ter que contar uma historinha para vocês. Uma parte da aula de hoje tem umas historinhas envolvidas. Tá? E a questão é a seguinte, ó, sempre que a gente faz um programa, a gente cria o programa, desenvolve o programa numa linguagem de programação. Está aqui a linguagem. Ó. A linguagem de programação, as linguagens em si de programação, nada mais são do que um inglês com uma estrutura, um inglês técnico, estruturada de maneira lógica, com uma estruturação lógica. Então, se vocês começarem a ler aqui, vocês vão ver, pô, mas que parece inglês, e é inglês. Só que o que acontece? Se eu pegar esse código-fonte e colocar para rodar no computador, esse código não vai ser interpretado, ele tem que ser transformado em linguagem de máquina. Então, fazer o que a gente chama de compilar. O que é compilar? É transformar o código-fonte em linguagem de máquina. A linguagem, os códigos que efetivamente o computador vai entender. Esse processo a gente chama de compilar. Então, olha bem o que o programador faz. Ele desenvolve o programa no código-fonte e transforma esse código-fonte em linguagem de máquina, certo?
Só quem pode criar a linguagem de máquina é quem possui o código-fonte. O processo inverso do código-fonte chegar à linguagem de máquina até é possível, mas precisa fazer engenharia reversa, aquilo que a gente estava comentando antes da aula, que é um processo meio complicado, nem sempre dá certo, é um processo difícil de fazer a engenharia reversa. Quer dizer, partir do produto final e chegar ao produto de origem. Então entendemos que a linguagem de máquina, eu com a linguagem de máquina é fechada, eu não tenho como ter acesso ao código-fonte. Só quem tem acesso ao código-fonte é quem desenvolveu o sistema. Perfeito? Isso é muito importante porque a gente vai entender, porque a gente vai trabalhar daqui a pouco. Então, reforçando, quando a gente vai desenvolver um software qualquer, nós desenvolvemos ele em um código-fonte, numa linguagem de programação, e transformamos essa linguagem de programação em linguagem de máquina. Esse processo de transformar código-fonte em linguagem de máquina se chama compilar, e uma vez que eu tenho a linguagem de máquina, eu não consigo pela linguagem de máquina chegar ao código-fonte. Ou seja, então, só quem pode mudar a linguagem de máquina é quem possui o código-fonte. Isso tem que ficar bem claro para o entendimento que vai vir daqui a pouco. Perfeito? Então, continuamos aqui. Bom, agora olha só, nós vamos classificar agora os programas quanto à forma de distribuição. Como é que o programa chegou até a gente? E para explicar isso, eu preciso contar um pouquinho da história do software. E a história do software começa lá nos anos 50, né, 40, 50, no final dos anos 40, né, começo dos anos 50, com os militares americanos criando o primeiro computador. Os militares americanos criaram um primeiro computador com um objetivo militar, bélico, era mandar míssil nos soviéticos. Eles imaginaram criar uma máquina que pudesse fazer os cálculos balísticos para enviar mísseis nos soviéticos. Então o primeiro computador criado foi do exército. Quando o primeiro computador foi criado, o software, os programas não eram vistos como um produto comercial, como é visto hoje. Hoje os programas, o software, é visto como um produto, assim como uma música ou como um livro, ou seja, uma obra intelectual. E o autor pode ou não cobrar por essa obra. Por exemplo, eu poderia pegar uma música do Roberto Carlos, chegar aqui e cantar para vocês? Ia ser horrível, mas eu poderia? Ia perder todos os alunos? Não, não poderia. Se eu quiser cantar uma música do Roberto Carlos para mais de 10 pessoas, eu preciso pagar a licença para o Roberto Carlos. Eu preciso pagar para ele para poder tocar as músicas, cantar as músicas dele. Sabiam disso? É assim. Se eu quero reproduzir uma música do Roberto Carlos para mais de 10 pessoas, eu tenho que pagar o direito ao autor. Eu tenho que ir lá no ECAD, o ECAD é o órgão que administra os direitos autorais das músicas. E aí depois o ECAD repassa para o Roberto Carlos. Uma história, não tem nada a ver com nós aqui, mas diz que daquela dupla Vitor e Léo, o Vitor, aquele que compõe, o Vitor acho que compõe bastante, e é um dos caras que mais ganha direito autoral no Brasil. Então as músicas dele são licenciadas, eu não posso reproduzir as músicas dele sem pagar o direito. Então veja bem, as músicas e os livros são entendidos como produtos comerciais, como uma obra intelectual. Então o software lá no começo dos anos 50 não era visto como uma obra intelectual, porque quem tinha computador naquela época? Só os militares americanos, então nunca se imaginava que os computadores iam estar presentes nos bolsos aí de todo mundo, né? Os nossos smartphones são computadores, ninguém nunca imaginou que o computador ia chegar a esse ponto, então naquele primeiro momento os programas não eram vistos como um produto comercial. Só que quando os computadores começaram a chegar nas universidades, bom, aí quando chegou na década de 60, né, começaram a entrar nas universidades começou a ter a questão do direito intelectual, o direito à obra. E ali começou a se fechar os programas, ou seja, os programadores não davam mais acesso ao código-fonte, só à linguagem de máquina. Começaram a fechar os programas. Por quê? Uma vez o programa só com a linguagem de máquina, eu não tinha acesso ao código-fonte, então eu não poderia modificar. Então na década de 60 começa a se criar o conceito de software como um produto comercial. Até que em 1974, um carinha que vocês devem conhecer bastante, o Bill Gates faz uma carta aberta aos entusiastas. E nessa carta aberta, basicamente, né, ele coloca lá sete questões assim sobre software, mas basicamente o que ele diz é o seguinte: por que o hardware é cobrado e o software não? Quem é o autor? Uma outra questão, qual é o autor que vai desenvolver programas melhores, que vai programar se não tiver lucro com isso? Qual é o autor que vai criar a documentação do software se não tiver lucro com isso? Então a partir daquele momento ele começa a pregar que todo software deve ser licenciado. Quem quiser usar o software tem que pagar a licença de uso. E foi isso que ele fez com os produtos Microsoft. O Windows é um produto licenciado, Microsoft Office é um produto licenciado. Esses produtos, se eu quero usar, eu tenho que pagar a licença de uso.
Por exemplo, só para a gente ter uma noção, o Microsoft Office, ou seja, o Word, o Excel e o PowerPoint, se eu quiser usar esses programas, a licença gira aí em torno, né? Os valores variam um pouco, mas tem desde licenças aí de R$400 até R$1.200, só para usar o Microsoft Office. O Office, o Word, o Excel e o PowerPoint. Os outros programas também tem que licenciar. E mais, a licença de uso, tá? Essa licença do software licenciado, tá? Essa licença é por máquina. Então o que o Bill Gates cria? O tal do direito autoral. O que é o direito autoral? O copyright. Em cada máquina que eu for instalar o programa, eu tenho que pagar uma licença de uso. Por exemplo, então, se o governo federal vai usar o Windows em todos os computadores da administração pública federal, ele tem que pagar uma licença de uso por computador. Então, quantos computadores tem no Exército, quantos computadores tem na Marinha, tem na Aeronáutica, na Receita Federal, no INSS, no MEC, quantos computadores tem em toda a administração pública federal? 1 milhão, 10 milhões de computadores? 10 milhões, digamos. Então tem que pagar 10 milhões de licenças de uso. Não é uma licença e instalar em todos, é uma licença por computador. Paulo, e se eu não pago essa licença de uso? Estou cometendo um crime. E qual é o crime? Pirataria. Então eu quero dizer para vocês que quando o Bill Gates cria o software licenciado, ele transformou a maioria dos usuários em criminosos, porque muitos usuários não pagam a licença. Veja bem, é muito comum o usuário licenciar o Windows, mas quantos de nós licenciamos o Microsoft Office? E eu pergunto para vocês agora, o que acontece quando tem um monte de criminoso assim na mesma sala? Quadrilha, é isso? Ah, tá, é bom então só para não, né, se achar aqui. Então o que eu quero dizer com isso? Veja bem, olha gente, o que eu vou explicar, essa questão vai cair em prova, depois a gente vai ver como é que isso aqui pode cair, tá? Isso aí está no edital lá. O Bill Gates, sem notar, transformou pessoas de bem em criminosos. Pessoas como nós, você, né, em criminosos. Ou seja, então o que é o software licenciado? É aquele protegido pelos direitos autorais e por restrições de uso. E veja bem, mesmo eu pagando, mesmo eu pagando a licença, eu só recebo da Microsoft a linguagem da máquina. Eu não recebo nunca o código-fonte. O código-fonte é propriedade da empresa, certo? Mesmo pagando, eu só tenho acesso à linguagem da máquina. Ok? Esse é o software licenciado. Só que o que aconteceu? Alguns outros programadores pensaram assim, poxa vida, a Microsoft lançar um produto, beleza, né? Para eles são uma empresa grande, eles lançam o produto, logo o produto fica conhecido, então eles não têm dificuldade em apresentar seus produtos. Mas e como é que o desenvolvedor ou uma empresa pequena vai conseguir fazer com que o seu produto fique conhecido? Então criaram uma outra licença chamada shareware, ou grátis para testar. O shareware, ou grátis para testar, são aqueles softwares que podem ser distribuídos livremente, mas não têm todos os comandos, são limitados ou nos comandos ou no tempo de uso. Então, por exemplo, é muito comum lá você baixar um jogo da internet e o jogo não ser completo, só ter 2, 3 fases do jogo. E se você quer usar todo o jogo, ou seja, quer poder jogar todas as fases, você tem que licenciar. Então, shareware é o software, são aqueles softwares que são grátis para testar. Depois que eu testei, se eu quiser usar comercialmente, eu tenho que pagar a licença de uso. Bom, as limitações podem ser tanto nos comandos, como pode ser também no tempo de uso. Você pode usar por 30 dias o programa, você pode usar por 45 dias. Então esses softwares são do tipo shareware. Depois, o software do tipo freeware. E não confunda freeware com free software, que a gente vai ver daqui a pouco. Freeware é o programa gratuito, é grátis. O desenvolvedor libera o uso gratuito do programa. Tem um desenvolvedor por trás, só que o desenvolvedor libera o uso gratuito. Mas qual é o programador, Paulo, que faria programas gratuitos? Bom, existem várias empresas que desenvolvem 10 programas diferentes. Desenvolve lá folha ponto, desenvolve lá o livro caixa, desenvolve lá o fluxo de caixa, desenvolve lá o controle de estoque. E pegam um desses e liberam freeware grátis. Para que liberar freeware? Para que os usuários possam baixar o programa, instalar, conhecer a qualidade do produto e depois adquirir os outros. Então, o freeware são aqueles programas gratuitos. Perfeito? Agora, essas 3 licenças que eu comentei, o software licenciado, o shareware e o freeware, mesmo que eu pague pelos programas, eu só tenho acesso à linguagem da máquina. Perfeito? Bom, então, voltando aqui à historinha,
essa ideia do software licenciado tomou conta. Então, a partir de 74, todos os softwares estavam vindo licenciados. Só que aconteceu o seguinte, tem um carinha chamado Richard Stallman, que lá em 1974 pensou um pouco diferente. O Richard Stallman, ele é um programador, ele é um hacker. Eu até tenho a foto dele ali num outro slide, depois eu vou aprofundar mais. Ele é um hacker. E já vamos entender que hacker são as pessoas do bem, que do mal são os crackers. Esses que são os do mal. Paulo, mas como é que eu vi lá o William Bonner falar no Jornal Nacional que hackers invadiram o sistema bancário e roubaram as senhas? Não foi, ele está se expressando mal. Ele deveria dizer, crackers fizeram isso. Aí muitos vão dizer, Paulo, você vai corrigir o William Bonner? Infelizmente vou ter que fazer isso. Há pouco tempo atrás, o jornalismo da Globo ainda dizia, fulano de tal corre risco de vida. Sabemos que ninguém corre risco de ficar vivo, todo mundo corre risco de morte, né? Não é isso? Risco de vida, como assim foi o risco de ficar vivo? Não, corremos o risco de morrer. Como, por exemplo, aquela velha história, os narradores no jogo gostam de dizer assim, o time quer reverter o placar. Reverter é tornar a voltar a zero, quer dizer, depois que meu time está perdendo, não tem como voltar a zero. O máximo que pode fazer é igualar ou inverter o placar. Mas o cara quer dar uma floreada, o narrador quer dar uma floreada na linguagem lá e já usa um reverter ali no meio. Reverter é tornar a voltar ao início, não dá mais, depois de tomar 1-0 não tem mais como voltar ao início. Posso inverter ou igualar o placar. Assim como também, como é que era uma outra expressão? Correr atrás do prejuízo. Alguém corre atrás do prejuízo ou corre atrás do lucro? Nunca tinha visto o cara correr atrás. Hoje eu acordei de manhã para entrar no negativo no banco. Hoje eu vou entrar, quer dizer, são algumas expressões que usam mal. Então, hackers, o que significa hacker? São programadores, são pessoas que conhecem muito de informática e usam seus conhecimentos para desenvolver sistemas. Então o que acontece? O Richard Stallman é um hacker. E ele trabalhava na década de 60 desenvolvendo na universidade um sistema operacional chamado Unix. Ele trabalhava no desenvolvimento desse sistema. E começou a ter problema com o licenciamento. Começou a ter problema com os desenvolvedores, outros desenvolvedores, fechando o código. Fechando. Cada vez menos ele tinha acesso ao código-fonte. E passou por um problema ainda maior. Na universidade que ele trabalhava, o pessoal trabalhava num andar e a impressora ficava noutra. E eles ficavam mandando imprimir na impressora que estava no outro andar. Só que acontece, naquele tempo a impressora não era como hoje, que o Windows aqui avisa, né, que os programas avisam quando há um problema na impressão, antes não avisava. Então eles ficavam mandando imprimir, depois chegavam lá em cima para ver o que tinha sido impresso, nada tinha sido impresso. Ou trancava o papel, ou tinha acabado a fita, lá, a tinta e tal. Aí o que aconteceu? O Richard Stallman ligou para a Xerox, que era a desenvolvedora da impressora, e pediu o código-fonte do software que gerencia a impressora. Pediu esse código-fonte aqui do software que gerenciava, o driver da impressora. Para que ele pudesse fazer uma mudança, já que ele era um programador, ele queria fazer uma mudança para que o sistema começasse a avisar quando desse algum problema na impressão. E a Xerox disse que não ia entregar o código-fonte, porque considerava que o código-fonte era propriedade intelectual da empresa. Então ele se indignou com essa questão do código-fonte ser fechado, e ele cria o movimento do software livre. O que é o software livre? É aquele software que, além de você ter acesso à linguagem de máquina, você também tem acesso ao código-fonte. Ou seja, software livre, o código-fonte é aberto. Essa é a diferença. E eu acredito que a organizadora vai numa das questões aí por esse caminho. Porque está bem claro lá que vão pedir a questão do licenciamento de software, das licenças de uso. E como vai ser pedido o Linux, vai ser pedido a licença pública geral, que a gente vai tratar daqui a pouco. Certo? Então, o Richard Stallman cria o movimento do software livre. Então, não confundam software livre ou free software com freeware. Free software é uma coisa, freeware é outra. Freeware, software grátis. Free software, software livre. Que o conceito do software livre, código-fonte aberto. Mas, Paulo, qual é a vantagem do código-fonte aberto? Ou qual é a questão que está aí envolvendo esse código-fonte? O código-fonte ser aberto nos dá essas 4 liberdades aqui, ó. E vocês têm que marcar isso aí na apostila. Pode marcar aí na página, me ajuda aí? 23. Então essas liberdades tem que marcar. Quais? A liberdade de utilizar o software para qualquer propósito, para fins pessoais, comerciais, para uso doméstico, corporativo, educacional, ou seja, para qualquer finalidade. Ou seja, a igreja tal pode usar, a outra igreja tal pode usar, os pacifistas podem usar, os militares podem usar, as empresas podem usar, os usuários domésticos podem usar, quer dizer, qualquer um pode usar o programa.
Depois, a liberdade de estudar o programa como funciona, porque o código-fonte é aberto. Então, a liberdade de estudar o software como funciona. Essa é a segunda liberdade. Depois, olha só que maravilha essa terceira liberdade. A liberdade de copiar e redistribuir o software. Ou seja, depois da aula de hoje de Linux, se alguém me disser assim, Paulo, gostei do Linux, pode trazer uma cópia para eu instalar em casa, no meu computador? Posso. E vocês podem instalar? Podem. E alguém está cometendo algum crime? Não. É tudo livre. Perfeito? Então, o software livre, a terceira liberdade é a liberdade de copiar ou redistribuir o programa. Então, eu poderia passar uma cópia para o meu amigo podia passar uma cópia para o amigo dele pode passar uma cópia para o outro, todo mundo pode instalar e usar e ninguém está pirateando nada. E a última liberdade tem a ver também com o código-fonte aberto. Visto que, como código-fonte aberto, eu posso modificar e aperfeiçoar o programa de acordo com a minha necessidade. Então, essas são as 4 liberdades que o software livre dá. Certo? Então, eu quero que vocês, software livre, para mim essa é a segunda palavra mais bonita de todo o dicionário. Essa é a segunda, na verdade essa é a segunda. Falou software livre, está falando em liberdades. Software licenciado te dá liberdade? Nenhuma. O que você pode fazer no Windows? Só aquilo que o Bill Gates imaginou que você pudesse fazer. Eu não consigo adaptar para usar em outro computador, não consigo fazer nada. Só consigo mudar o plano de fundo, aplicar um protetor de tela, quer dizer, só o que ele preveu que eu pudesse fazer. Perfeito? Paulo, mas o que isso tem a ver comigo? Muito bem, muito bonito, né? Aqui o papel aceita tudo, mas e onde é que isso interfere na minha vida? Vou dar um exemplo então, lá pelo Rio Grande do Sul, pelo estado lá do Rio Grande do Sul. Até 1998, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, utilizava software licenciado, ou seja, o Windows. Então, olha só, o caixa eletrônico é um computador e é igual a um computador de mesa? Como esse aqui é um computador igual a esse? Não, né? O teclado é diferente, o monitor é diferente, os dispositivos de entrada são um pouco diferentes, né? O dispositivo de saída é um pouco diferente. Então, o Windows, para funcionar nesse caixa eletrônico, ele tem que ser modificado, não tem que? O Windows para funcionar nesse caixa eletrônico. Eu posso usar esse mesmo Windows que está aqui, instalar nessa máquina? Não, né? Não vai dar certo. Hardware diferente, preciso de um Windows adaptado para essa situação. Quem é que pode fazer as modificações do Windows? Só a Microsoft, que é ela que tem a propriedade do código-fonte. Então, o que o Banrisul fez? Pediu as modificações para a Microsoft. A Microsoft é uma empresa nacional, o lucro fica aqui, o conhecimento fica aqui. Beleza, entendemos. Agora, olha só. Em 98, o Banrisul muda, sai do software licenciado e vai para o software livre. Novamente, a questão. Começou então, migrou para o Linux. Muito bem. Entrou na internet e baixou o Linux da internet. O Linux está lá na internet, pronto para baixar, precisava ser adaptado para funcionar no caixa eletrônico também. Muito bem. O Linux a gente entendeu que é software livre, código-fonte aberto. Como o Linux é código-fonte aberto, quem é que pode fazer modificações no Linux? Qualquer um que entenda. Então, o que o Banrisul fez por ser uma empresa estatal? Teve que abrir concurso para contratar programadores. Qual é o primeiro item para ser aprovado num concurso público? Primeira coisa para ser aprovado: ser brasileiro ou naturalizado. Então, primeira coisa, começou a pagar salário para brasileiros. Muito bem. Segunda coisa, o conhecimento ficou aqui no Brasil. Porque quem foi aprovado lá como programador foi o pessoal formado aqui na UFSC, o pessoal formado lá na URGS, o pessoal formado lá na minha cidade, na UFSM. Então, programadores brasileiros. O conhecimento ficou aqui. E mais, todo o lucro ficou aqui. Então, veja a diferença. Quando a gente usa software livre, a gente está desenvolvendo. Quando a gente usa software licenciado, a gente só está aplicando, só está utilizando o programa, não está aprendendo a desenvolver. Você já deve ter ouvido a notícia aí, há alguns anos, o Brasil querendo comprar os caças, né? Tem uns aviões aí de guerra que o Brasil quer comprar. Mas o Brasil não quer comprar só o caça, ele quer o que também? Que seja passada a tecnologia, ou seja, depois como é que vamos dar manutenção nisso? Nós vamos ter que contratar os técnicos de lá? E se o Brasil quiser adaptar um novo armamento, como é que a gente faz? Então o Brasil quer que seja repassada também a tecnologia, de como o avião foi feito. É a mesma coisa aqui. Os produtos licenciados.
eu não tenho acesso ao código-fonte. Não tendo acesso ao código-fonte, eu não sei como é que eles foram desenvolvidos. Agora, no software livre, eu tenho acesso ao código-fonte, eu sei como o programa é desenvolvido, então eu posso, né, com a liberdade que eu tenho de copiar e redistribuir, né, eu posso modificar o software e aperfeiçoar para a minha necessidade. Perfeito? Então, isso é toda a diferença. Agora, olha só, alguns exemplos de software livre. Linux é um exemplo. Tá? Um outro exemplo de software livre, o OpenOffice, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? São exemplos de software livre, de código-fonte aberto. Perfeito? Paulo, nunca vi isso. Então eu vou entrar aqui no Super Downloads. Ó. O Super Downloads é um site, é um banco de softwares. Não sei se vocês já chegaram a usar esse programa. Esse site. É um banco de softwares. superdownloads.com.br, desculpe, deixa eu botar aqui o .br. Aqui. Então esse site, o Super Downloads, é um site é um banco de softwares. Você pode entrar aqui e baixar programas. Eu vou procurar aqui por um tocador, um player, tocador de música, tá? Só para vocês entenderem. Player. Tudo bem. Então ele vai me dar uma lista aqui de players, ó. E esse player aqui, qual é a licença dele? Grátis, então ele é freeware. Depois, todos esses que são grátis são freeware. E esse aqui? Software livre. O que significa? Que além de eu ter a linguagem compilada, ou seja, o código-fonte fechado, a linguagem de máquina, eu também, se preciso, terei acesso ao código-fonte. Depois, software livre, grátis. E esse aqui? Shareware, grátis para testar. Tem alguma limitação. Vamos ver qual é a limitação dele? Só para vocês entenderem. A limitação desse programa é... Vamos pegar aqui, ele diz mais ali embaixo. Telas, prós, contras. Setup oferece. Aqui, ó. Só cópia pode ser adquirida. Ó, a avaliação pode ser usada por até 30 dias. Esse é o tempo de uso. Depois tem que pagar a licença. Então nós temos o software licenciado, né, o proprietário, shareware, freeware e o free software. Tá? O código software livre. Perfeito? Depois eu vou tratar de mais uma licença. Deixa por enquanto assim, que depois a gente vai ver mais outra maneira de licenciar. Ok? Então nós acabamos de classificar o software quanto à sua forma de distribuição. Ok? Depois nós vamos tratar um pouquinho de código aberto, tá? Nós vamos tratar depois dessa outra licença daqui a pouquinho. Entendido essas primeiras 4 aqui? Então vamos lá. Agora eu vou trocar de slide.